Alguma vez você já ouviu falar nesse país aqui? Essa é a Birmânia. Em 1989, o seu nome foi mudado para Mianmar. E a cultura desse país tem algumas coisas muito interessantes. A sua arquitetura, por exemplo, é muito singular. É uma arquitetura que a gente não vê em praticamente nenhum outro lugar no planeta. E no século passado existiam muitas tribos diferentes espalhadas por esse território. Tribos muitas vezes com costumes, com idiomas completamente diferentes, mas com uma coisa muito impressionante, conforme a gente vai ver ao longo do vídeo, em comum. E antes da gente falar sobre esse mistério que liga todas essas tribos, lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e de comentar se você já conhecia alguma coisa sobre Mianmar. Não vale mentir, hein? E bom, esse aqui é o 5º episódio da série A Face de Deus, onde nós estudamos diferentes culturas ao redor do mundo, em alguns dos lugares mais remotos que existem, onde, de formas distintas, Deus, o Criador, se revelou de alguma forma, com algum nome no idioma daquela cultura, deixando uma porta aberta para o Evangelho de Cristo, seguindo exatamente aquilo que a gente lê em Atos 14:17, por exemplo. Deus não se deixou ficar sem testemunho em nenhum lugar. Por exemplo, na Bíblia. A primeira vez que Deus se apresenta formalmente ali a Moisés é em Êxodo 3:14, onde ele se mostra como o Eu Sou, da mesma forma que ele era conhecido por Melquisedeque como El Elyon. Outro dia um seguidor comentou, inclusive lá no TikTok, vocês cristãos, vocês não sabem de nada. O Deus de vocês é uma cópia de 2 deuses cananeus. Ele não é nem ao menos um Deus original na sua própria forma. Olha, eu fico estupefato com o tamanho do engano que tem sido dispersado pela internet por pessoas mal intencionadas, com um discurso ali todo rebuscado de erudição. El Elyon em cananeu significa Deus Altíssimo. Não é, por exemplo, o que aconteceu no Egito com Amon e com Ra, que depois virou Amon-Ra, não é nada disso. E esse tipo de falácia é antiga já. As pessoas mentem muito para tentar tripudiar Cristo, literalmente mentirem a respeito da história, é isso que acontece. Isso aconteceu, por exemplo, naquele documentário Zeitgeist, um documentário altamente falacioso, que conta um monte de mentiras históricas por ditos especialistas. Os mesmos argumentos que eles usam, inclusive, são repetidos no filme Heretic, né, o Herege, em 2024, com vários recursos linguísticos para que você acredite nessas mentiras e duvide da sua fé. Mesmo que com 5 minutos de pesquisa você desbanque tranquilamente qualquer um desses mitos, dessas mentiras que são apresentadas muitas vezes para afastar as pessoas de Cristo. E nessa série a gente tem mostrado isso. A gente tem mostrado que o cristianismo não é um telefone sem fio que foi pulando de cultura em cultura até chegar no que é hoje. Esse é o argumento, afinal, que tem sido apresentado por esse pessoal. Mas o cristianismo é uma verdade incontestável. Jesus é uma verdade incontestável. Ele é a própria verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade foi introduzida diretamente por Deus na sua misericórdia e na sua graça em diversos povos diferentes, com testemunhos diferentes, pelo menos de uma forma embrionária, para que vários povos enxerguem que Cristo é de fato o Filho de Deus, que ele é de fato o Redentor da humanidade e o ungido do Senhor, o Mashiach, o Messias, o Cristo. E a forma com que o Eterno introduz essa semente na Birmânia, lá em Mianmar, talvez seja uma das formas mais curiosas entre todos os povos da história. Por exemplo, a tribo dos Karen. Essa tribo ela sempre foi muito desprezada, tanto pelos britânicos que colonizaram aquela região, quanto pelos próprios birmaneses. Essa tribo era vista como um grupo de pessoas iletradas, ignorantes, eles sempre foram muito explorados também. Em parte isso se dava porque essa tribo sempre recusou se converter ao budismo, mesmo com muitas tentativas ali dos birmaneses, que são um povo majoritariamente budista. Só que na cultura dos Karen, desde a antiguidade, desde o início da sua civilização, esse povo tinha uma profecia. Essa profecia consistia em algumas visões que os sábios ali daquele povo tiveram, de que algum dia o salvador dos Karen seria um estrangeiro caucasiano que chegaria do ocidente pelo mar, com asas brancas ali, trazendo o livro branco de Iwa. Eles conheciam Deus pelo nome de Iwa, né? E esse livro seria de ouro e prata. Essa era a profecia. Ao longo do tempo, os colonizadores britânicos e muitos turistas caucasianos também fizeram chacota com os Karen por conta dessa profecia. Até que em 1816, um viajante muçulmano ali entrou por acaso em uma das aldeias deles, ele levava consigo o Alcorão, e por mais que ele não cumprisse o requisito étnico daquela profecia, eles se interessaram muito pelas palavras
culturas daquele homem. Então ele deixou o Alcorão em uma daquelas aldeias e não voltou nunca mais. Talvez ele esperasse até que algum dia viria um mestre muçulmano e explicaria para eles aquele livro, mas o fato é que um dos sábios envolveu o Alcorão ali com alguns tecidos especiais, com alguns adornos, colocaram ele em um altar com uma guarda constante, esperando um mestre que chegaria um dia. Um mestre que iria ensiná-los a compreender o conteúdo daquele livro. Uma coisa muito curiosa é que os Karen tinham alguns hinos na sua cultura, hinos muito semelhantes aos salmos. Entre os incas nós vimos essa semelhança também, ali com Viracocha, que nós exploramos no episódio 2 aqui da série, mas olha só que curioso esse hino dos Karen, por exemplo. Eu vou ler aqui para vocês, ele é um hino bem curtinho, tá? Iwa é eterno, sua vida infinita, uma eternidade e ele não morre, duas eternidades e ele não morre. Ele é perfeito em suas virtudes. Eternidades seguem-se a eternidades. Ele não morre. Quem criou o mundo no princípio? Iwa criou o mundo no princípio. Iwa tudo fez. Iwa é inescrutável. Eles tinham vários outros desses salmos também, não tem porquê a gente ler todos eles aqui, mas é interessante da gente notar toda a semelhança da adoração genuína a Deus em todas as culturas ao longo da história. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é a história dos Karen, o ponto de vista deles sobre a origem do ser humano. Presta atenção e compara com o que a gente lê ali no início de Gênesis. Na origem, Iwa formou o mundo. Ele criou o alimento e a água. Aqui já difere um pouco da Bíblia na questão da água. Nós temos um vídeo sobre o mistério das águas aqui no canal que vale a pena você ver depois, mas continuando. Ele criou o fruto da tentação, deu ordens detalhadas. Mukauli enganou duas pessoas. Ele fez com que comesses o fruto da árvore da tentação. Eles não obedeceram, não creram em Iwa. Ao comerem o fruto da tentação, tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e a morte. Isso era cantado de uma forma musical ali. No mundo antigo, a música era um meio muito predominante de se transmitir uma história, um tipo de conhecimento, uma vez que a escrita não era tão comum. Os registros escritos não eram tão comuns. Mas olha que interessante. Por muitos séculos, os Karen, eles tinham uma equipe de boas-vindas de quase 1 milhão de pessoas prontas para acolherem o primeiro missionário que chegasse com uma Bíblia debaixo do seu braço. Só que antes da gente falar um pouco sobre quem foi esse homem, e essa história ela é surpreendente, tá? Eu preciso que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, tudo aquilo que você já sabe. Comenta também por que você acha que toda essa informação é tão velada na história, né? Eu não cursei faculdade de história, mas eu duvido muito que isso seja ensinado na faculdade. Não é interessante de ser ensinado. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa formada em história e essa pessoa não sabia nem ao menos que a região do templo ali em Jerusalém, o Domo da Rocha, era de administração muçulmana. Ele achava que era de administração israelense. Uma coisa sem pé nem cabeça, né? O que fizeram com as nossas universidades? Mas sobre os povos de Mianmar, muitas outras tribos elas tinham profecias semelhantes a essa do livro. Crenças muito parecidas com os Karen. A gente tem, por exemplo, os Kachin no norte ali de Mianmar. Eles conheciam Deus como Karai Kazang. Na visão deles, ele tinha dado um livro aos seus antepassados. Em algum momento da história eles o perderam, mas eles acreditavam que um dia esse livro seria devolvido. A gente tem também os Yao na região sudoeste da Birmânia, com mais ou menos 250 mil pessoas ali que criam em Gisha, o criador de todas as coisas. Só que no caso deles, em vez de ser um livro, essa divindade teria dado a sua lei em bolos de arroz ali, escrito nesses bolos. Então em algum momento vem um período de muita fome e eles teriam consumido esses alimentos. Por mais que muitos crentes leiam isso e achem uma coisa ridícula, se nós pensarmos de um ponto de vista mais prático, essa é uma alegoria muito inteligente, porque, por exemplo, se a lei diz para você não roubar, mas chega uma fome na terra e você rouba para se alimentar e para alimentar a sua família, ou se a lei diz para você não humilhar o próximo, mas no momento de estresse você o humilha, em todas as situações a mesma coisa aconteceu. Um fator externo te impulsionou na sua condição humana em infringir a lei para sua sobrevivência. O ato continua sendo errado, mas as circunstâncias muitas vezes elas acabam te empurrando naquela direção. Mesmo assim você consumou o ato. Isso descreve muito bem inclusive o efeito do pecado no mundo, né? E é isso que dá por trás dessa crença dos Yao. E esses não são os únicos povos naquela região com uma profecia de um viajante caucasiano trazendo um livro do Criador. Só nessa região de Mianmar a gente tem também, por exemplo, os Wa,
os Shan, os Palaung, os Kui, os Lisu, os Nasa e a gente tem os Mizo também, ali na fronteira com a Índia. Só que em 1817, um missionário chamado Adoniram Judson desembarcou ali perto de Rangoon. Na época o nome do país era Birmânia ainda, e ele se esforçou ali para aprender o idioma, os costumes locais, e ele saía diariamente para pregar o evangelho nas praças ali. Ele teve pouquíssima aceitação entre os budistas. Para você ter uma noção, o primeiro convertido se deu depois de 7 anos de trabalho, 7 anos evangelizando nas praças para ter um convertido. Só que ao longo de todos esses 7 anos, todos os dias passavam algumas pessoas pela casa dele. Algumas pessoas humildes cantando hinos ali, em um idioma diferente. Mal ele sabia que esses hinos eram dedicados a Iwa, o Deus Eterno. Esse povo era justamente os Karen, que a gente estudou no começo do vídeo. Só que o missionário não sabia disso. O missionário, ele não falava bem o idioma deles, não sabia quem era Iwa. Até que um dia, apareceu um homem na porta dele chamado Kotar Bill, que estava procurando um emprego para pagar as suas dívidas. Esse homem, ele era um ladrão. Esse homem era um assassino sanguinário. Ele já tinha matado mais de 30 pessoas ao longo da sua vida e mesmo assim ele foi empregado pelos missionários. Eles o acolheram. E aos poucos eles foram plantando sementes do evangelho no coração desse homem, até que um dia ele começou a perguntar mais sobre a origem daquelas palavras, sobre os estrangeiros caucasianos também, que trariam livros ali, sobre o livro em especial que continha toda aquela mensagem, a Bíblia Sagrada, tudo que a gente já viu que era presente na cultura deles. Ele perguntou para esses missionários e eles não desdenharam da crença dele, tá? Não desdenharam da cultura dele. E um dia, esses homens eles abriram uma escola para ensinar as pessoas daquela tribo a ler e a escrever. Eles eram em grande parte analfabetos. O Kotabil se matriculou nessa escola e um dia ele percebeu que ele foi o primeiro do seu povo a saber que o livro perdido tinha finalmente chegado. Então esse homem, esse assassino sanguinário, nesse momento teve uma conversão genuína. Ele vestiu a camisa do evangelho e tomou sobre si a responsabilidade de proclamar as boas novas que todo aquele povo esperava ouvir. Ele teve essa honra. E assim ocorreu a conversão majoritária, não só daquela tribo dos Karen, mas também de todas as outras tribos que eu mencionei que tinham aquelas crenças similares relacionadas ao livro perdido. Olha que bênção de Deus para essas pessoas. Quando nós pegamos só a sede que todo aquele povo, todas aquelas tribos sempre tiveram pela Bíblia, a adoção do evangelho é especial, é claro. Se fosse qualquer missionário ali, seria uma coisa especial. Mas quando Deus usa um assassino sanguinário para reconhecer a verdade e mudar radicalmente de vida, entregando a sua existência a Cristo e se convertendo radicalmente dos seus maus caminhos, isso para a honra e glória do Cordeiro, aí sim, o testemunho ganha face do Deus vivo. Com certeza muitos livros são muito especiais. Machado de Assis, Arthur Conan Doyle, Graciliano Ramos, Thomas Mann, Homero também, ali com a Ilíada, com a Odisseia, tem também a Divina Comédia que eu tô para ler, mas de todos os livros da humanidade, por mais bonitos, por mais inspiradores que eles sejam, o único que é capaz de transformar um assassino sanguinário, que já tinha matado dezenas de pessoas, em um pescador de almas para Cristo, em um cristão genuíno, é a Bíblia Sagrada. E o único que acolheria um homem assim para ser uma peça-chave na obra mais importante da humanidade é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Cristo escolheu um povo rejeitado daquele povo rejeitado para ter a maior honra da cultura daquelas pessoas. Ele seria o homem, esse assassino que foi convertido, a proclamar as boas novas e a apresentar a todo aquele povo o livro perdido que eles esperavam há tanto tempo. Lembra até um pouco a história de Gideão, né? Ele falava que ele era o menor da menor família de toda a sua tribo. Deus escolhe os menores. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você, não é? Então olha que testemunho bonito o desse povo. Mas muitos anos depois, quando o povo Karen já era praticamente todo convertido, um antropólogo alemão anticristão chamado Hugo Berbatzek foi para aquela região tentando procurar deuses exóticos ali, crenças remotas. Ele escreveu um livro, inclusive, chamado The Spirits of the Yellow Leaves, tripudiando aquele povo pelo fato de que quando ele chegou lá, aquelas aldeias eram todas cristãs, tripudiando inclusive o fato das igrejas serem precárias, falando que aquilo não poderia nem ao menos ser chamado de igreja, mas se pelo menos ele tivesse feito a sua lição de casa e estudado a história daquelas tribos, e se ele não tivesse cego
pelo seu ódio ao cristianismo, ele teria percebido o peso do testemunho daquele povo, o peso da história daquele povo. Porque na nossa sociedade, contra o cristianismo vale tudo, né? Muitas pessoas fazem insultos, fazem mentiras, que se fosse contra uma pessoa, caberia inclusive processo. Se fosse contra um ser humano de hoje, caberia inclusive processo. Mas como é contra Deus, não pega nada. As pessoas, elas tripudiam muito os cristãos, né? Porque nós não revidamos, afinal é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos a estender a mão, a acolher, e é isso que um cristão precisa continuar fazendo. E é uma coisa difícil, eu tenho aprendido a lidar com esse tipo de coisa. Aqui no YouTube é um pouco mais tranquilo, por mais que aconteça de vez em quando, mas lá no TikTok é muito difícil, viu? Muitas pessoas escarnecem, zombam, tripudiam a Deus, mas afinal fizeram muito pior com o próprio Cristo, né? E ele já falava lá em Mateus 5, 10 a 12. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para a gente ler só essa passagem e finalizar o vídeo. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, pois grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E por mais que muitas vezes no meio cristão todo esse tema que a gente aborda nessa série seja um grande tabu, quer dizer, se as próprias denominações muitas vezes acreditam que umas às outras vão para o inferno e que só a igreja dele, só o pastor dele vão para o céu, quanto mais esses povos remotos. Mas não deveria ser assim. Na Bíblia, por exemplo, qual cronologicamente é o primeiro livro que vem depois de Gênesis? Êxodo? Não. É o livro de Jó, um homem que vivia em uma terra distante, da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que termina vendo pessoalmente a Deus. Deus não cabe em nenhuma igreja. Deus não cabe em uma denominação. Deus não cabe nem ao menos na Bíblia. Ele é maior do que tudo isso. O nome dele não pode nem ao menos ser proferido por lábios humanos, tanto que cada um de nós temos um nome diferente para dar a ele. Apocalipse 7 já descreve ali no céu uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas, nações. Nosso trabalho não é julgar as pessoas. A Bíblia não diz, ide e julgai a todos os povos. Nada disso. O nosso papel não é mandar as pessoas para o inferno. O nosso papel é estender a mão, é acolher, não é apontar o dedo, não é julgar. Se, por exemplo, aquele homem Kotar Bill fosse procurar um emprego na sua empresa, você o julgaria por ter matado 30 homens ou você abriria as portas para ele? Mesmo que ele tivesse talvez acabado de cumprir a sua pena em uma penitenciária. Se esse homem não tivesse sido acolhido, todas aquelas tribos estariam talvez até hoje esperando o livro perdido. O amor de Deus é muito maior do que tudo isso. Deus amou esse homem, Deus amou a mulher adúltera, Deus amou Saulo de Tarso, que era também outro assassino sanguinário, Deus amou você, Deus amou a mim, Deus ama a todos nós. E no caso da mulher adúltera, a lei determinava que ela fosse apedrejada, mas Jesus não a apedrejou. Esse é o nosso Deus de amor. E por hoje é isso que eu tinha para dizer, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de comentar o que você achou desse conteúdo. Isso me ajuda demais, tá? E que Deus o abençoe e até a próxima.